Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. Acredito que já seja do conhecimento dos telespectadores que o nosso programa procura sempre desmistificar o oculto, o misterioso, o extraordinário, o sobrenatural. E dentro desses temas, nós temos ao longo dos anos apresentado muitos assuntos diferenciados, muitas filosofias, muitos grupos místicos, muitos grupos religiosos. Sempre lembrando que o objetivo do programa não é fazer proselitismo filosófico ou religioso, mas nós sempre deixamos as portas do programa abertas para que pessoas venham nos explicar, nos esclarecer, nos informar. Hoje, para variar, o tema naturalmente polêmico, porque trata de religião. E eu tive a sorte de poder contar com a colaboração de uma igreja cristã, evangélica, e que já está aqui em Florianópolis, estabelecida, e que conta com um número expressivo de fiéis. Que igreja é essa? É a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O nome já diz tudo. É uma igreja cristã. E conto aqui com a presença nos nossos estúdios com um dos seus membros graduados, Edson Alberto Muniz Galbert. Edson. E ele veio aqui para nos passar a palavra dele, para nos dar as explicações dele, para tirar dúvidas que tenham a ver com a religião, com a fé e, por que não, com o próprio Jesus Cristo. Então, amigos, vamos falar com quem sabe e com quem estuda o assunto. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, sinta-se em casa. E como já é tradicional, eu sempre pergunto algo sobre a pessoa que está sendo entrevistada. Perfeito. Então, você é um dos líderes aqui em Florianópolis da igreja, né, do Senhor Jesus Cristo. Há quanto tempo você viu a luz, ou foi iniciado, ou ouviu o chamado, ou enfim, eu não sei o termo correto, mas com certeza você entendeu o que eu lhe pergunto. Me fale um pouco sobre a sua história, amigo. Bem, então é um prazer estar na Capital Mística, no programa do Jaime, né? Viemos aqui na condição de trocarmos algumas ideias com relação ao Cristo, a nosso lenitivo de fé. Uhum. E eu te digo que faz uns 7 anos aproximadamente que a gente teve um primeiro toque do Espírito Santo, primeiro contato com a palavra. E eu gostaria de não me colocar como uma pessoa especial por isso, né? Muito pelo contrário, acho que todos que são chamados pelo Espírito Santo são especiais. O Senhor Jesus Cristo cita na Bíblia que todos quantos o Pai lhe trouxe, então ele nem se coloca como se ele tivesse trazido as pessoas, né? Mas aqueles pelos quais o Pai trouxe, que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele diz que nenhum se perca, é o cuidado que ele vai ter com todos nós. Uhum. Então, esse tipo de coisa que eu estou colocando agora me chamou muita atenção. Quando eu tive um primeiro contato, eu tive contato através de um apóstolo chamado Sérgio Roberto Alves, que é um servo de Deus, que tem um ministério de apóstolo, né? Ascendido. E eu diria o seguinte, estimulado, né, dentro dele, pelo Cristo, esse ministério de apóstolo. E a palavra de Deus sempre se moveu através de um apóstolo na Bíblia. Foi a vez do Pedro, foi a vez de Paulo, né? Então, o Senhor sempre escolhe um apóstolo que traz o fluir do rio, que traz a palavra segundo a unção do Espírito Santo. Uhum. E esse é um servo, Sérgio Roberto Alves, que conheceu a palavra já há uns 18, 19 anos aproximadamente. E há 7 anos atrás, então, ele me encontrou, orou por mim. E o que ele me dizia, as coisas que ele me traduzia na Bíblia, à medida que ele me mostrou algumas verdades, eu percebi que aquele versículo que diz na Bíblia, no capítulo de João 8, que conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Naquele que crê no Senhor Jesus Cristo, é claro, né? Está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,36 também. Então, a partir daí eu senti realmente uma liberdade em Cristo, eu senti um fluir diferente, eu me senti diferente, né? Não diferente dos outros, nem melhor do que os outros, mas diferente do que eu vinha. Eu sou, para você ter uma ideia, de formação engenheiro mecânico, trabalhei na área de engenharia há 14 anos, hoje eu tenho uma fábrica também, um outro ramo de atividade que não vou citar aqui porque não precisa fazer propaganda disso, nosso tema é outro hoje, né? Mas eu estudei muito, né? Eu desde pequeno estudo, fiz faculdade, fiz pós-graduação, estudava muito, né? Compreendo. E na época, uma coisa que me chamou muita atenção é que o homem era conhecido como o homem tripartido, digamos assim. O homem é feito de corpo, né? Aquilo que você vê, presente, matéria, né? Sim. Ele é feito de alma, que eu separaria isso num bloco chamando que a alma seria a mente, a vontade e as emoções do homem. E eu diria também que ele é o espírito, né? Então há um espírito dentro do homem, porque o Senhor soprou o espírito dentro do homem, né? E aí começou a me chamar a atenção o seguinte: quanto tempo eu tinha me dedicado ao cuidado com o meu corpo? Aí eu percebi que eu tinha feito muito tempo de academia, que eu tinha me alimentado adequadamente ou não, mas tinha me alimentado, né? Enfim, tinha todos os cuidados com o meu corpo, com higiene, beleza, corte do cabelo, enfim, aparência, né? Sim. E aí comecei a me perguntar, então essa área estava, me parece que muito bem atendida até aquele momento, né? E aí eu me perguntei quanto tempo eu dediquei para a minha alma, né? Quanto da minha vida, né, eu dediquei para a minha alma. E aí eu percebi que também investi bastante tempo, eu estudei bastante, então a minha mente estava voltada a grandes preocupações naturais, eu estava tentando descobrir todas as habilidades que eu acreditava e acredito que o Senhor colocou na minha mão, né? Porque todos nós temos uma função natural, e essa função e essas habilidades adquiridas, elas foram permitidas por Deus, porque na época eu não sabia, mas na Bíblia diz: sem mim, nada podeis fazer. E quando ela diz sem mim, nada podeis fazer, o sem mim e o nada são muito fortes, né? Então isso começou a me chamar a atenção, né? E digo, mas quem diz isso, sem mim nada podeis fazer, né? Eu vi uma vez uma pessoa me dizendo assim, quem não é comigo é contra mim, e achei isso de uma astúcia tremenda, achei isso uma irreverência, achei isso um abuso, né? E aí eu fui perceber que essa palavra está na Bíblia, né? Sem mim, quem não é comigo é contra mim, né? Mas eu creio e tenho absoluta convicção disso, que somente o Senhor pode dizer uma coisa dessa, né? Sim. Porque para dizer uma coisa dessa, tu tem que ser a autoridade, né? O governante, o rei, o Deus dos deuses, né? O único que existiu, que existe, que existirá para sempre. Quer dizer, eu me coloco nessa situação porque quantas vezes eu me dei conta na vida que eu estava pensando de uma forma e fatalmente eu estava tremendamente errado. Eu já me deparei com convicções que eu repeti tantas vezes uma mentira que ela passou a ser verdade para mim. Certo. E digo mais, Jaime, teve momentos na minha vida que eu me orgulhava. As pessoas diziam assim, mas o Edson não tira ele para bobo, porque se aprontar com ele, ele vira a mesa. Eu digo, é isso mesmo, comigo não tem, né? Então eu percebi que eu já estava me orgulhando num defeito, né? Então, isso se chama soberba. Exatamente, né? Então, dentro dessa condição, a gente percebe que esteve cego, né? Achávamos que éramos ricos, mas na verdade éramos pobres, miseráveis, cegos e nus. Agora, vamos lá. Me desculpe, mas eu vou te fazer uma perguntinha desgraçada de particular. Amém. Você já está seguindo a palavra do Senhor há 7 anos. Antes disso, nesse campo, porque você deu seu testemunho de que você só cuidava do eu sensorial, do eu do seu corpo, né? Certo. E antes disso, você tinha alguma religião ou você tinha alguma linha filosófica ou mística que você seguia ou você vivia atrás dos bens materiais? Não, na verdade a gente acreditava em Deus e foi criado dentro dos hábitos católicos dos meus pais, porque mesmo que as famílias muitas vezes tenham um outro lenitivo de crença, elas acreditam que é necessário batizar os filhos na religião católica, e aí fui batizado naquela coisa toda e tal. Mas eu percebia que tudo isso era muito religioso,
Era para cumprir um calendário e não me sentir tão mal com o Senhor, o Criador, amém? Entendo. Então não era uma questão de intimidade com Deus, era uma questão de estar socialmente ajustado. Seguir os costumes da sociedade. Exatamente. Então, vamos seguindo aquele rumo da prosa que nós estávamos conversando, se eu investi tanto no meu corpo e tanto na minha alma, aí a pergunta foi, quanto tu investiu no teu espírito? Justamente a pergunta que você me fez agora, né? E aí eu percebi que esse tripé estava tremendamente capenga, e ao invés de ser um triângulo, ele era, na verdade, 2 pontos apoiados e um quase no chão, né? Com pedacinho só, né? Com as pequenas preocupações que eu tinha com a Bíblia. Eu li a Bíblia, por exemplo, não entendia nada. E a partir desse dia, por exemplo, a Bíblia começou a se abrir. Eu comecei a ler a Bíblia, ela já era em português. Antes parecia que era latim, grego, alguma coisa desse tipo. Aramaico. Não tinha uma sequência que eu pudesse entender, que eu pudesse... Não estou querendo dizer que com isso que a Bíblia deve ser lida como conhecimento puro, mas o conhecimento é a base da revelação. Né? Nós temos que ler essa palavra como vida, né? Aproveitando até a alusão que nós conversamos até agora, eu vou comparar o homem com um ovo. Aí as pessoas me dizem, mas como com um ovo? Então tá, vamos fazer o seguinte, a casca do ovo é o corpo, certo? A clara do ovo é a alma. E a gema do ovo é o espírito. Que é o cerne. Né? E vamos colocar que a gala do ovo, né? A gema é o espírito do homem. A gala é o espírito de Deus. Amém? Ou seja, à medida que tu aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu foi recriado em Cristo, né? Recebeu a regeneração, né? Então o que acontece? A partir daí, o Espírito de Cristo entrou dentro do teu espírito, dentro desse invólucro que é espírito, e ele é um contigo, é um com o teu espírito. Mas a tua alma, que seria mente, vontade e emoções, ainda está parcialmente com Cristo, é como se fosse a gala, tem um embrião ali dentro. Mas eu disse assim, mas o Senhor Jesus já venceu o pecado, então agora eu sou um com o Senhor Jesus Cristo, amém, estou salvo, não vou mais para a morte, né? Porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas eu me mexia, eu me movia, eu comia, eu via, lia, né? Mas então como é que eu estava morto? Se eu também pensava, se eu também lia, né? Então, se a minha carne não estava morta, a minha alma não estava morta, eu tinha emoções, como é que eu estava morto? Eu estava morto numa função que lá na criação o Senhor me colocou como em contato com a árvore da vida, mas em Adão fomos mortos em pecados e delitos, né? Diz o salmista que nascemos em pecado. Amém? Então, a partir daí, a gente vai começar a perceber. Então, o que eu estava morto em quê? Se Efésios capítulo 2 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos é na função do Espírito, na função de ser um com o Senhor Jesus, de ser um com o Espírito. Então, vamos supor, essa gala que tem no ovo, por exemplo, que seria o Espírito plantado na alma, que função tem essa? Né? O que isso acontece? Como isso cresce? Como essa gala pode crescer? Como o Espírito de Deus pode crescer em mim e se expressar? Porque primeiro o Senhor tinha um plano, reinar nessa terra através do homem, né? Não sei se nós estamos no fim do bloco, de repente sim, estamos. Mas encerre o seu pensamento. Então, esse espírito, como ele vai crescer no homem? Se o homem tem uma função dada por Deus, de ser obediente a Deus e vinculado à árvore da vida e não à árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus deu uma ordem muito direta e o homem caiu. Ele resolveu ser independente de Deus, né? Então, como o Senhor podia resgatar essa obra, a obra de Deus, a obra única de Deus, formar um corpo para Cristo, né? Nós vamos ver isso no próximo bloco. Então. Com certeza. Amigos, vocês estão vendo, né? Filosofia pura. Então, vamos fazer o seguinte, contenham sua curiosidade e sua impaciência. Estamos indo para os nossos comerciais e voltamos logo, logo. Muito bem, amigos, estamos de volta e estamos entrevistando um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, de orientação cristã evangélica, e cujo nome Edson Alberto Muniz Galbert. Edson, por favor, continue a
partir do momento que tivemos que interromper você, você estava falando sobre o ovo. Amém. Isso me lembra algo que na mística eles chamam de o ovo primordial, né? Então, tudo bem, já tem uma analogia muito coerente. Por favor, continue. Amém. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, e eu vou me permitir ler esse versículo, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a partir daí, o homem começa a perceber a dependência de Deus. Não dependência de Deus como um escravo, mas a Bíblia diz que se nós éramos escravos antes, que tenhamos paciência e calma e esperança, porque agora somos livres em Cristo. Mas se éramos livres, tivemos muita liberdade no mundo anteriormente, agora tenhamos também consolo, porque somos escravos de Cristo. E Cristo diz na sua palavra que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, somos escravos de um Senhor que quer o teu bem, que é um contigo e que é um com a vida, né? Fora dele, nós não vamos encontrar não vamos encontrar a paz. Então, dentro dessa ótica, é que eu te digo que naquela oportunidade a gente encontrou paz. Mas vamos voltar para o ovo, então, que a gente estava comentando. Uma coisa que me chama a atenção na questão do ovo é que, para a gente perceber que existe uma gala, ou seja, para perceber que o Espírito Santo está dentro do ovo, dentro do espírito humano, se eu colocar numa luz forte, eu consigo perceber. Né? Então, diante da luz, nós vemos o Espírito, né? E mais uma coisa que me chama a atenção, para aquele embrião se tornar um pinto, para que haja uma criação, para que haja um nascimento, é necessário que haja mais luz e calor, né? Então, essa é a presença do Senhor, da palavra do Senhor Jesus Cristo também, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com isso, e eu já tive, e talvez até esteja, né? Mais preocupadas com os meus pecados, os meus desajustes, do que com aquilo que o Senhor me ilumina. Então, quem é que faz a obra? Eu já vi muitas vezes as pessoas tentando me convencer de um defeito meu. Aquilo só me fazia pensar em estratégias para mostrar para outra pessoa que aquele defeito era bom. Não sei se isso já aconteceu contigo, Jair. Sim, né? Lógico. Mas o que a gente percebe? Que o homem não convence o homem. Diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Né? Então, a partir daí, a maldito homem que confia no homem é natural, porque feliz do homem que confia no homem espiritual. Né? Então, no Cristo, o homem espiritual é o Cristo, ele é vaso que contém o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós formos olhar no livro de Gênesis, por exemplo, eu vou me permitir abrir Gênesis 2:7, o Senhor diz assim, 2:7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Isso é lindo porque é nessa hora que o Senhor deu toda a legalidade para o homem, né? Como corpo, como alma e como espírito. Então aqui estão a representação do homem tripartido. E o Senhor Deus, na sequência do capítulo 2 de Gênesis, ele diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então, já deu uma orientação muito clara que o homem deveria estar em contato com a árvore da vida. No versículo 9 ele diz isso, né? A árvore da vida está no meio do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Então, o homem deveria estar em contato com a árvore da vida, que é com Cristo, com Deus, com Deus, seguindo a orientação do Senhor. E não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele disse que se comer dela, morrerás. Era uma ordem direta. Mas Satanás sabia do plano de Deus, né? E ele se antecipa muitas vezes, né? A palavra de Deus. E o que ele quis fazer? Bom, então, se Deus quer ser um com o homem, quer habitar no homem, então eu vou fazer a mesma coisa, vou eu habitar. E convenceu a Eva, nessa prefigura da Eva, né? Ele apareceu não como um Satanás, não como anteninha, né? Ele apareceu aqui, então, na figura de uma serpente, de uma forma sutil e sagaz, né? E nós temos que ter cuidado com a sagacidade do mundo, porque essa é uma obra que vem através de um espírito, que é, por exemplo, o espírito de Satanás. E ele convenceu a mulher, e a mulher até achou que a árvore era boa e agradável aos olhos, né? E acabou, então, tendo uma queda onde o homem decide, né? É a primeira queda do homem, onde ele decide, então, ser independente de Deus. Né? E na independência de Deus, então, né, o homem ficou cego para o entendimento
da verdade, né? Ele foi uma criatura de Deus. Mas o Senhor tinha planos com o homem e não desistiu desse plano. Através de Abraão, pela fé, ele confessou que faria uma aliança com Abraão. Sim. E depois, então, nós vamos ver, através de Moisés, a lei, depois vieram os profetas, né? E eu gosto muito de ver aquela passagem da transfiguração de Cristo, porque ali Pedro até se apressou, Pedro era muito sanguíneo, muito voluntarioso, ele viu aquilo, Jesus se transfigurou e ele viu Elias e viu Moisés, e ele diz, não, vou fazer uma tenda para cada um, né? E logo em seguida, diz a palavra em Mateus 5,11, se não me engano, que não é 5:11, depois eu vejo qual é a passagem, né? Mas na passagem da transfiguração. Então, o que significa aquilo que Moisés e Elias foram embora e ficou só Cristo? Né? No final do capítulo. O que significa é que passou a lei e passou os profetas e agora é Cristo. Né? Então, todo o Velho Testamento e o Novo Testamento tem a mesma linguagem, tem uma mesma direção. Né? Às vezes, se nós formos olhar o Velho Testamento com os olhos do Novo Testamento, a gente vai perceber que o Senhor já era uma pré-figura do Novo Testamento. Né? Amém? Uma das coisas, e agora eu tenho que te expor as minhas dúvidas, né? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, como eles chamam, né? Ou Yahvé, alguns preferem chamar assim, em termos, vamos dizer, psicológicos, completamente diferente do Deus Pai anunciado por Jesus Cristo. Então, é da água para o vinho. Aquilo sempre me chamou a atenção. O que será? É que o Deus do Antigo Testamento tinha que ser rígido, duro, né? Porque o povo de Moisés, né, era muito indisciplinado, ou talvez porque passou-se o tempo, o povo de alguma maneira evoluiu ou não, e Jesus trouxe uma nova, né, para tentar conquistar os seres humanos pelo amor. Então havia um Deus irascível e havia um Deus de amor. Isso sempre me chamou a atenção, essa dicotomia entre Jeová e o Deus Pai de Jesus. Né? Outra coisa também, te confesso, e nem vou, só vou te dizer qual é a dúvida, mas não dá para conversar, porque senão nós vamos precisar de 10 programas. Você citou Gênesis. Então, no capítulo 6, versículo 1, tem uma parte que sempre me inculcou. Mais ou menos, eu não tenho o dom da memória, mas diz assim: e os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si algumas delas como esposas e delas geraram filhos. E falam também, um pouco mais abaixo, nos famosos nefilins, que eram seres míticos e que, inclusive, até na televisão agora tem saído algumas séries aí em que aparecem os nefilins, que são anjos, entre aspas, meio decaídos, que ficaram aqui na Terra com uma série de coisas. Mas isso deve ser mito, mitologia, qualquer coisa assim. Esse capítulo, confesso que sempre me causa espécie, amigo. Mas eu tenho certeza que um dia nós ainda vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Amigos, já passou mais um bloco, tem assunto a dar com pau. Nós vamos de novo para os nossos comerciais, mas voltamos logo. Muito bem, amigos, voltamos entrevistando o nosso convidado especial, Edson Alberto Muniz Galbert, participante da Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja cristã e evangélica. Bom, Edson, vou ser o mais objetivo possível a partir de agora, porque se nós ficarmos só filosofando, puxa, eu adoro, mas os telespectadores, se eles tiverem
o mesmo gosto que eu de gostar de filosofar e sobre temas polêmicos, puxa vida, eles precisam saber onde eles podem encontrar todas essas informações. Então, de saída, amigo, me fale um pouco, né? Porque a gente ouve falar em tantas igrejas evangélicas, né? Tem N igrejas evangélicas, né? Que não significa que cada igreja seja um mundo à parte. Cada pessoa tem uma maneira de cultuar a sua religiosidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a sua forma. Então, eu gostaria de saber um pouco da história da igreja do Senhor Jesus Cristo e também qual o objetivo, embora essa pergunta possa parecer muito piegas, porque afinal de contas, qual o objetivo de uma igreja cristã? É cultuar Jesus Cristo, lógico, mas eu quero algo mais do que essa resposta. Então, passei a bola para você, amigo. Amém. Na verdade é isso mesmo, né? Pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo, aplicar o ID, né? E pregar o Evangelho, mas sob uma conotação do livro de Atos, da igreja primitiva, né? Procurando, porque na verdade o que a gente vai perceber hoje que são mais de 6.000 placas de denominações, porque o homem ele se prendeu ou ao cabelo, ou a algum hábito, ou alguma comida, ou algum dia da semana, e o Senhor diz que ele está acima do sábado, está acima de Salomão, acima de Jonas, né? Os homens pediam sinais para ele, disse, não, os únicos sinal que eu te dou é o sinal de Jonas, né? Então, quando eu comecei a estudar essa palavra diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, o que me chamou a atenção, eu disse, não, mas eu sou espírita. Nem te preocupa, vamos estudar a palavra. Te interessa na Bíblia e crês em Deus? Sim, creio, então vamos estudar. Porque, como nós dissemos que nosso defeito ninguém convence, a não ser o Espírito Santo dentro de nós nos convence, e quando nós estamos convencidos de dentro para fora, aí nós mudamos, né? Sim. Então, como é que eu vou convencer alguém que acredita, por exemplo, na reencarnação? Como é que eu vou convencer alguém que acredita num ídolo, quando já no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, o Senhor já diz que, né, já abominou os ídolos, né? Então, parecem aberrações para aquele que não acredita, mas para aquele que crê, não é uma aberração. Né? O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que o Senhor Jesus Cristo diria isso se nós não estivéssemos na mentira? Né? Então, o que veio a igreja do Senhor Jesus Cristo? Bom, ela vem desenvolver a liberdade no Espírito para que o Espírito nos convença. E cada um vai ser convencido à medida que o Senhor quiser. Porque às vezes as pessoas ficam me olhando e dizem, por que tu não disse para ele que não é assim? Não. Eu posso liberar a palavra, e se mesmo assim ele não entendeu, vamos deixar que o Espírito faça a obra, né? A seu tempo. Tudo a seu né? tempo. Tudo a seu tempo, há tempo para todas as coisas. Então, uma vez eu estava, até ficou engraçado, digamos assim, foi uma situação, de certa forma embaraçosa, de certa forma engraçada, uma saia justa, mas ficou aquilo na minha memória. Conversando com uma pessoa que estudava a palavra, era de uma denominação e tal. Aí ela me pergunta assim, tá, mas tu libera a palavra lá na tua igreja? E eu pensei, sim, libero a palavra, né? Porque liberamos a palavra na igreja também, na congregação, né? E aí ela me perguntou, mas então tu tem curso de pastor? E eu digo, não, é que na verdade o corpo de Cristo, né, a expressão do Cristo na terra, o reino dos céus na terra, como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso de Mateus 6, né? Então o que ele disse? Há uma expressão do reino dos céus a partir de Jesus Cristo na terra para aquele que crê, e é por fé. E como vai ter um clérigo, membros do corpo de Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos muitos membros de um só corpo, e um corpo com muitos membros, cujo cabeça é Cristo, né? Sim. Como seremos membros do corpo de Cristo e alguns são inativos? Imagina um dedo seu inativo. Imagina um olho seu inativo. É um problema, é uma doença, não se expressa com perfeição, com saúde, né? Concordo. Então o corpo de Cristo não tem clérigo, ele tem membros do corpo de Cristo e todos são ativos, cada um com uma função, e todos são importantes, né? Então, dessa forma, quando você vai na igreja do Senhor Jesus Cristo, o mover do Espírito faz com que se chame um ou outro para pregar e dar testemunho. As pessoas dizem, mas então combinaram com o Jaime para ele dar uma pregação? Não.
Na verdade, não. Na verdade, o Espírito moveu naquele lugar, o presbítero que estava liberando a palavra, porque o que é presbítero? Presbítero é todo aquele que, na unção do Senhor, libera a palavra de Deus. Esse é o presbítero. Ah, não, o presbítero não é o líder. Não, o líder da Bíblia, o líder de Jesus Cristo, é o líder servo, é o menor de todos. Né? Porque o líder, o menor de todos nessa terra, receberá galardão no céu. Mas aqui, o menor de todos. Então, o Senhor Jesus Cristo não servia a todos? E ele disse que não fazia nada a não ser o que o Pai mandasse? Pois é, nós não devemos fazer nada a não ser aquilo que o Espírito nos dirige para fazer. Entendo. E quando oficialmente foi criada a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Isso fazem uns 18 anos, 18 para 19 anos, na cidade de Cachoeira do Sul, por um servo de Deus chamado Sérgio Roberto Alves, um apóstolo do Senhor, e que a partir de encontrar essa verdade, começou a se abrir para ela, se consagrar, né? E hoje é um dos homens que eu conheço dos mais dedicados à palavra de Deus, né? E se move segundo o mover do Espírito para liberar a obra do Cristo, a obra da verdade, né? Cachoeira do Sul é Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, exatamente, no Rio Grande do Sul. Hoje a obra está em Londres, está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na Bahia, está no Brasil todo, né? Puxa, então foi um aumento, né, em progressão geométrica nesses anos todos, porque começou numa cidade até não muito grande e hoje já atravessou o Oceano Atlântico. Quando nós falamos que a igreja está, por exemplo, em Londres, eu não estou querendo dizer com isso que ela tem milhares de adeptos em Londres, mas onde há uma casa aberta para o Senhor Jesus Cristo, eu creio, a palavra nos diz isso, que é o reino dos céus na terra. Sim, sim. Então, ali tem a igreja, porque Sim. como diz lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus perguntou para Pedro, mas quem sou eu afinal, né? Ah, dizem que tu é Elias, dizem que tu é Moisés, mas quem tu achas que eu sou? Tu és o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, bendito sejas, porque foi o meu Pai que tu revelou. Então, não há como conhecer essas verdades, a não ser que o Espírito nos revele. Sim, é verdade. Então, aí ele diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu te digo, espectador, tu és a pedra que o Senhor escolheu para edificar a igreja. Jaime, tu és a pedra que eu escolhi para edificar a minha igreja, diz o Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Né? Então, dentro de um lenitivo de fé e em crença no Senhor Jesus Cristo, dessa forma vai se manifestar a igreja. Com relação a clérigo, eu agora até abri a palavra aqui em Marcos 5, né? E vejo a cura do endemoniado Geraseno, né? Então, conta a palavra que ele era tentado dominado, tentativas de domínio por vários homens, ninguém conseguia, né? Porque ele quebrava cadeias e tudo mais, né? Encontrou o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus expulsa esses demônios, eles vão parar numa manada de porcos, enfim, os irmãos devem conhecer essa passagem tanto quanto eu. Mas me chama a atenção que depois ele vai ter com o Senhor Jesus Cristo, diz assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, aquele que foi curado, né, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Isso está em Marcos 5, 18. E no 19 diz assim, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E no 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, como pode um homem endemoniado, curado pelo Senhor Jesus Cristo, no momento seguinte, pregar Jesus Cristo, pregar em Decápolis, ou seja, para mais de 10 cidades, né? Então, é por isso que me deixou, de certa forma, de saia justa, mas ao mesmo tempo me levou para a palavra, né? Cara, tu não tem curso, né, de pastor? Pois é, mas o Senhor Jesus Cristo não exigia curso de pastor para liberar a palavra. Pelo contrário, todos são presbíteros. Se você pega a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, você então é um presbítero do Senhor. A palavra em Romanos 10, 9 e 10, até gostaria de abrir aqui no programa. Romanos 10, 9 e 10. E eu gostaria que você, espectador, com a permissão do Jaime, repetisse comigo esses versículos, num processo que a gente chama de orar, ler a palavra, né? Aqui diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você repetiu, eu vou achar maravilhoso e ótimo. Segundo a palavra, essa é o processo de recriação do homem. O homem foi criado por Deus, teve em queda e para se tornar um filho de Deus novamente, né? Um ser espiritual e não um ser natural. Romanos 10, 9 e 10. 9 e 0. Se você repetir, você então é recriado em Cristo É Jesus. algo para fazer no recolhimento do próprio Espírito, né? Então, Amém. será feito. Amigos, estamos indo para mais um intervalo. Não saiam daí, porque no próximo bloco, o último bloco, nós vamos dar informações práticas para aqueles que estiverem interessados, como entrar em contato com os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Já voltamos. Muito bem, amigos. Para constar, estamos no último bloco entrevistando Edson Alberto Muniz Galbert, membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que está nos explicando os fundamentos religiosos e filosóficos do cristianismo evangélico. Edson, nós temos ciência de que vocês são uma igreja com um expressivo número de adeptos aqui em Florianópolis, e também que o fundador, né, da igreja, há já quase 20 anos, né, o apóstolo Sérgio Roberto Alves, né, ele, na sua missão de pregar a palavra do Senhor, ele vive naturalmente, como fazia Jesus Cristo nas priscas eras, ele visita as comunidades para levar a boa nova, a boa notícia. E ele está sendo esperado muito em breve aqui em Florianópolis, né? Por favor, me fale um pouco sobre isso. Nós vamos ter um encontro com o apóstolo Sérgio Roberto Alves. Esse encontro vai ser no dia 25, na igreja que o irmão citou, que é na... 25 de setembro? Agora, no próximo, né? Sim. Seria sexta-feira que vem, né? Sei. Então, esse de 25 de setembro vai ser aqui na Luiz Pasteur, 234, na Trindade. Sei. Luiz Pasteur, 234, Trindade, né? E o encontro de sábado, de domingo, sábado, dia 26, ele vai ser das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 14 às 17. Esse encontro vai ser no Hotel Cambirela, onde muitas dessas verdades serão descortinadas na linha do Espírito, segundo a vontade e direção do Espírito, amém? Uhum. E eu espero aquele que for tocado para estar lá, né? Porque isso não é de forma alguma uma coisa que seja imposta para homem algum, mas aquele que for tocado pelo Espírito Santo, que não contraria o Espírito e esteja lá, né? Porque muitas dessas verdades vão ser reveladas e o Senhor vai fazer uma grande obra espiritual naqueles que lá estiverem. A palavra não volta vazia, e eu cito de novo que o corpo todo, ele é um corpo, o corpo de Cristo não tem membro inativo. Então, se você for lá e dizer, mas eu não vou fazer nada, não vou liberar a palavra, não, você também será ativo, porque você vai estar invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai estar intercedendo pelo encontro, e o Espírito vai, dentro da tua fé, né, falar contigo, te curar, né, das amarguras. Aí eu pergunto, mas então está prometendo cura? Não estou prometendo cura, estou prometendo que o Espírito dentro de ti vai te trazer a paz, e se tu tiver fé nele, ele fará grandes obras e maravilhosas obras em cada um de nós. Mas eu estaria errado, Edson, em dizer que se a pessoa vai lá, encontra a paz, o equilíbrio, a harmonia na palavra do Senhor, isso já não é um elemento que vai naturalmente levar a que a pessoa às vezes encontre a própria saúde do corpo? Porque hoje em dia 80% dos problemas de saúde da pessoa são problemas motivados por causa que a alma está doente. Exatamente. Então, eu deduzo que uma pessoa que encontre fundamento nas palavras de fé, nas palavras de consolo,
nas orientações espirituais que vocês vão dar através da palavra do Evangelho, essa pessoa naturalmente vai criar uma nova vibração dentro de si, e essa vibração, hoje a parapsicologia admite isso, quando há uma mudança interior, a mudança exterior, ou seja, o corpo, é clara e certa. Então, de alguma maneira, não se trata só de espírito, não se trata só de alma, se trata do homem tripé, o homem completo, o homem ser, filho de Deus, que é composto de corpo, alma e espírito, que caímos no mistério da Santíssima Trindade. Espírito Santo, o Espírito de Deus. O corpo de Deus, Jesus Cristo. A alma de Deus, por ilação, o Deus Pai. Uhum. Então, ali a pessoa se completa e pode encontrar, por que não? O milagre que tantas vezes as pessoas estão esperando e não conseguem, mas só se encontra aquilo que se procura, não é verdade? Amém. De fato, o que nós podemos perceber na palavra, que o homem caminhou através da árvore do conhecimento do bem e do mal e chegou em muitas teorias e filosofias, e que a palavra é muito simples e se resume: sem mim nada podeis fazer. Eu fico pensando aqui agora, se Deus não quisesse, se nós estaríamos respirando, por exemplo, né? Então, há que se pensar nessas coisas, e eu diria que o Senhor disse uma coisa lá no livro de João, capítulo 3, para Nicodemos. Ele era um estudioso da palavra, ele era um dos que manejavam muito bem a palavra, inclusive, né, na sinagoga, inclusive. E o Senhor diz, olha, importa, né? O Senhor diz assim no João 3,3, ó: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso era uma palavra muito simples, era o homem aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recriado, né? Então, Nicodemos diz assim, ele era um estudioso da palavra, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pois é de se estranhar que um homem tão estudioso não soubesse essa resposta. E o Senhor Jesus disse, mas tu não sabes, sendo um mestre, né? E nós vamos olhar agora também em João 1,12, o Senhor diz assim, ó, João 1,12 e 13, o Senhor diz assim: mas todos a quantos o receberam, o Espírito de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se Jesus Cristo te deu o poder de ser feito filho do Deus vivo, né? Filho de Deus, a partir de que aceitasse o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então nós não éramos criatura, mas não filhos de Deus. Eles, a saber, aos que creem no seu nome. E no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é um nascimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo convidou Nicodemos para esse nascimento, esse novo nascimento. E eu te convido a ruminar na palavra, a estudar esses versículos e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nascer de novo. Amém? Inclusive, me fugiu agora o que eu ia comentar, mas a verdade é que essa expressão espiritual, né? Aqui inclusive na palavra de 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que se fizeram novas. E é dessa forma que nós vamos, digamos assim, colocar a presença do Espírito Santo e o crer no Senhor Jesus Cristo como realmente. Eu convido o telespectador a fazer como eu fiz, né? A conhecer o Senhor Jesus Cristo, a aceitar a palavra de Deus e aquelas verdades antigas, como engenheiro, como pós-graduado e tal. Muitas coisas que eu fazia, acreditava que tinha toda a razão e sabia exatamente o que fazer, começaram a ser sem sentido para mim. E o Senhor começou a me ensinar uma outra maneira de ver, uma outra maneira de conduzir a minha vida. Eu tinha problemas antes? Tinha. E eu tenho agora? Tenho. Mas antes eu não tinha paz. Antes, se eu tivesse uma doença, eu não sabia como sair dela. Se eu tivesse um prejuízo, eu não sabia como sair dele. E não que eu não possa ter uma doença hoje, é um prejuízo hoje. Mas ele tem fim proveitoso, porque o Senhor me guarda. Amém? Em outras palavras, no campo da parapsicologia, eu vejo que os parapsicólogos dizem, para você mudar a tua vida,
você tem que se desprogramar e reprogramar de novo. Eu acredito, e amigos telespectadores, vocês me conhecem, não é de hoje, não estou fazendo proselitismo religioso. Cada um tem sua forma de dizer as coisas. É a mesma coisa que o que ele está dizendo eu traduzi para o inglês. O sentido é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Então, todos nós, para encontrarmos a nossa verdade, a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa saúde, nós temos que sair dos velhos vícios e nos reprogramarmos. Há inúmeras maneiras. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma delas. Se vocês foram tocados pelas palavras que foram ditas por um dos líderes da igreja, o nosso amigo Edson, procurem por eles. O endereço vocês já sabem. Vocês querem mais informações, o telefone dele, não tem problema nenhum. Caminho das Pedras. Qual é? Liguem e eu peço a técnica para que coloque no monitor o nosso e-mail, www.tvcapital.com.br, o telefone da TV Capital, 33348270, e até pessoalmente me coloco à disposição também. Meu e-mail pessoal está aí também, e o meu celular particular, 9982-3651. Terei prazer em dar o telefone e o endereço dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amigo Edson, lastimavelmente, o nosso tempo está esgotando e me cabe agradecer a sua presença aqui hoje, dizer que me senti honrado com a sua visita. Desejo a você, a seus pares da igreja e a toda a congregação muita luz no caminho de vocês. Amém. E dizer que sempre que vocês precisarem pregar a Boa Nova, as portas do programa estão abertas de par em par para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. E aos telespectadores, chegou o momento da nossa despedida. Que vocês tenham uma ótima semana, cheia de paz, de luz, de harmonia, de felicidade. E já fica marcado o nosso próximo encontro para a semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Receba o meu cordial abraço e até a próxima, se Deus quiser.